E na nossa conversa empreendedora de hoje, vamos abordar um assunto que pode transformar vidas: o empreendedorismo. Já imaginou a possibilidade de ser dono do seu próprio negócio e viver dos lucros aí, alcançando seus sonhos empreendedores? Se sim, você está no lugar certo. O empreendedorismo é uma jornada desafiadora e repleta de oportunidades, mas muitas vezes o maior obstáculo é simplesmente saber por onde começar. E é por isso que estamos hoje aqui com a nossa especialista em finanças e empreendedorismo, a educadora financeira Roberta Veras. Seja bem-vinda ao Dia a Dia. Pela primeira vez a gente está falando de empreendedorismo, né? Não chegamos a falar Já? Já falamos, mas assim, as outras vezes foi empreendedorismo e educação financeira, envolvendo datas comemorativas, dicas para varejo, foi acho que até mães, namorados, alguma coisa que a gente falou. Mas o empreendedorismo sozinho ainda não. Primeira vez. E, Roberta, a gente vê um boom muito grande do empreendedorismo no Brasil nos últimos tempos. Na pandemia, então, muita gente, né, perdeu o emprego formal e resolveu empreender. Hoje, muita gente tem um emprego, mas também investe ali no empreendedorismo até para completar a renda, né? A gente vê isso muito, principalmente depois da pandemia. Sim, e assim, se você pegar dados, por exemplo, do Sebrae e tudo mais, a alavancagem de 2021 para cá, ela é muito grande, um percentual. Estava acima de 50%, 60%. A questão é se manter nos 5 anos seguintes, porque se tornar um empreendedor é legal, agora se manter é bem diferente. Inclusive, um dos cursos que eu dou em empresas, e assim para pessoas autônomas, é o que você precisa saber antes de empreender. Porque muitas vezes as pessoas pegam o dinheiro de uma rescisão, né, ou então foi demitido, não consegue se recolocar no mercado, aí vai, pega todo aquele dinheiro e investe no negócio e não faz de maneira assertiva. Então, qual é a dica que você traz, os primeiros passos para alguém que quer empreender e ter o próprio negócio? Como começar? Eu sempre digo que a gente tem que entender o que significa a palavra empreender, né? E de uma maneira muito resumida, porque você pode empreender dentro do seu trabalho, você pode empreender montando um trabalho próprio, que é o quê? É o desejo de fazer alguma coisa colocando ela em prática, mas colocar ela em prática de uma maneira inovadora, assumindo riscos. Então, duas palavras chaves para o empreendedorismo: inovação e assumir riscos. E quando a gente fala isso, a gente tem que entender o que eu quero fazer. Primeira coisa. Isso, naquele range, por exemplo, eu vou montar uma loja, eu vou colocar uma loja virtual ou física. Aquilo ali vai atender que público? Eu tenho que entender que público que eu vou atender, qual é o meu nicho, porque senão eu vou atender qualquer pessoa e eu vou dar tiro para vários lugares. Então, assim, que público que você quer atender, né? Seu nicho. Quando você entender isso, você tem que entender como formalizar a sua empresa. Muitas pessoas não sabem formalizar. A questão de entender, isso é crucial. Entender um fluxo de caixa. Você precisa separar a sua conta física da sua conta jurídica. Isso é fundamental. Nas minhas palestras, isso foi algo, Bia, que eu vi muito assim, latente, gritante. Eu fiz até um curso virtual disso. Como separar a vida física da jurídica, porque esse é o grande gargalo do empreendedor. E não pensa você que é só você que é pequeno, que está começando o negócio. Às vezes uma pessoa que tem uma empresa grande vai lá, aquele tradicional, o caixa está lá, abre aí o caixa, me dá 100 reais. Não separa, não consegue tirar um prolabore. Então, isso é o básico que você precisa entender. E quando eu falo em inovação, por que inovação? Inovação porque você tem que estar antenado às redes sociais, tem que saber como manusear tudo isso. Se você não souber, né, você não vai sobreviver. E assumir riscos. Quando você tem uma empresa, vamos dar um exemplo de fluxo de caixa. A gente tem que entender que você vai comprar, você vai assumir riscos, você vai ter que tomar decisões, essas decisões você não sabe se vai dar certo
ou se não vai. Então, o empreendedor, ele tem isso nato dele. Ele tem esse espírito de, não, eu vou assumir risco, de se jogar, de vai dar certo. Só que é um positivismo que não é aquele positivismo psicológico doido. Não, é algo com o pé no chão. Você recomenda, quem quer começar a empreender, você recomenda uma consultoria, uma assessoria? Sim. Porque é uma busca de conhecimento, às vezes, por exemplo, eu quero empreender porque eu sei fazer bolo. Sim. A gente sabe fazer bolo, mas você não sabe como comandar um negócio. Sim. Bia, e assim, olha, não estou fazendo merchan, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Eu faço mentoria para empreendedores, mas muita gente não tem condições de fazer, né? Porque é um custo, né? Sim. Que o padrão pode não dar. Eu fiz um curso exatamente com esse foco para empreendedores, para dar essas noções básicas, R$ 59,90. Você ainda não tem condições de pagar? Vai no Sebrae. Sebrae tem várias outras oportunidades. Cursos, às vezes você leva um alimento, entra no Sebrae, existem várias palestras. Se você colocar no YouTube e colocar lá empreender, como empreender, também vai aparecer várias modalidades. Mas assim, o pontapé inicial, defina seu público, defina o produto que você vai querer vender, veja se isso realmente é necessário na sua comunidade. Quando eu falo comunidade, é o range que você deseja, porque às vezes, Bia, eu gosto de roupa, mas eu vou comprar roupa para a loja que eu gosto. E não é o que você gosta, é o que necessita aquela sociedade. Aí você me traz uma dúvida, então. Como é que eu posso ter uma ideia de que aquilo que eu estou montando pode ser uma ideia viável e promissora? Pesquisa de opinião. Tem algumas pessoas que eu atendo que começaram com essa questão de bolo, que começaram com sanduíche natural. O que elas fizeram antes? Elas fizeram uma pesquisa no condomínio delas, nas lojas ao redor. Que tipo de bolo que você quer? E as pessoas foram falando. É viável para você eu trazer o bolo aqui? Ou você quer que eu mande por alguém? Né? Eu trazer pessoalmente ou um motoboy? Porque às vezes as pessoas não gostam de motoboy. Para determinados tipos de comida. Eu já vi muito essa questão de amassar, tudo. E quem está iniciando também não pode investir muito em embalagens caras e tudo mais, porque tudo isso agrega. Sim. Uma coisa é uma pessoa comprar numa loja de bolo, que tem toda uma estrutura. Outra coisa é uma pessoa que está começando a vender o bolo. Ela não vai conseguir ter um custo muito alto com uma embalagem mais elaborada, né? Então, assim, pesquisa é fundamental. E além de pesquisar, você pode parar. Por exemplo, eu quero montar uma loja. Vai para a rua que você deseja montar a loja. Analisa o movimento dessa loja, analisa os riscos dessa loja, analisa o fluxo de pedestres. Então, você tem que se predispor a isso. Você falou também, tem gente que não gosta de receber por motoboy e tudo. Aí você me trouxe a ideia também da relação com o cliente. Faz toda a diferença para quem quer empreender, né? Total. E eu digo mais... um dos sentimentos que o empreendedor que está iniciando tem, ele diz assim para mim: Roberta, eu sou pequeno. Em relação, né, a pessoas que são grandes, eu falei, não se importe com isso. Se importe no relacionamento que você tem com o seu cliente. Porque às vezes o empreendedor menor, ele tem mais lucratividade que um grande. E ele consegue satisfazer melhor o cliente dele, porque ele dá atenção face to face. E hoje a gente observa muito o quanto o consumidor, ele gosta do personalizado, de algo que é feito para ele, porque nesse mundo que a gente vive de produção em massa, né? O que é especial para ele agrega valor, ele vai, né? Sim. Ele vai receber com mais, sei lá, expectativa. Sim. Aquilo é para mim, né? É um dos princípios, inclusive, da metodologia da Disney, né? Que é o quê? Encante seu cliente. Você não pode fazer o que é o básico. Não, surpreenda. Então, quem é que vai conseguir surpreender? Quem tá de trás do balcão.
eu fui franqueada do Boticário por 20 anos. E tu me falar assim, Roberta, como você conseguiu chegar primeiro lugar do Brasil, lá de Itacoatiara, com a barriga atrás do balcão? Eu estava lá, eu escutava meus clientes, eu entendia a necessidade deles, eu formatava e treinava a equipe em cima disso. Então isso, para você que está nos escutando, gente, é fundamental. Tem coisa mais chata, Bia, que tu pegar um telefone, tentar falar com uma empresa e vem lá. Tecle 1, tecle 2, tecle 3. Terrível. Aí tu tecla 2, aí o 2 abre mais não sei quantas. Automatização. É terrível. É terrível. Não é muito melhor você pagar uma pessoa para ficar com o telefone. Oi, eu sou Manuela. E o que eu posso lhe atender? O que eu posso lhe ajudar? Vou dar um exemplo de um supermercado aqui de Manaus, que eu comprava na pandemia, deixei de comprar por causa do aplicativo. O outro, mano, eu quero isso, eu bati a foto. Isso. Vamos levar na sua porta. Atendimento ao cliente é fundamental. Olha só, a gente atrasou tudo muito aqui por causa da chuva. Sim. E o nosso tempo hoje está na correria. Eu queria que a gente continuasse esse assunto daqui a 15 dias. A Roberta sempre vem de 15 dias e agora a gente vai focar um pouco mais em empreendedorismo, justamente por a gente estar vendo, né, esse cenário tão movimentado, né, Roberta? Desafiador. Estamos chegando aí final do ano, né? Antecipe seu Natal, virada do ano, que é super importante. Então, tem muita coisa para falar boa. A gente continua, então, Vamos com continuar esse assunto, deixando seus contatos. Então, quero que você entre lá na nossa rede social, deixem dicas do que vocês querem que a gente converse com vocês, interaja com vocês, Roberta Veras Antônio, e nos ajuda aí com bastante dúvidas que a gente está aqui para esclarecer. Daqui a 15 dias a gente se vê novamente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.